pessoas, tudo bom? Hoje eu vou começar o vídeo com novidade. Eu finalmente fiz o Insta do meu canal, fiz o Instagram do meu canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também tem ele lá no início do meu canal. Se você for lá tem um linkzinho assim, do outro lado da minha foto tem a foto, aí do outro lado tem o link pra você poder clicar e já entrar no Insta e começar a me seguir, pra você poder ver as fotos e os updates e tudo que eu for fazer relacionado ao baby e tal, eu vou sempre postar lá pra vocês verem as fotos do dia a dia. Tinha bastante gente perguntando do Facebook e tal, e aí eu não tinha nada assim relacionado ao canal pra poder fazer. Aí eu resolvi fazer um Instagram, que daí eu posso postar as fotos e quando o baby vier eu posso postar fotinhos dele, das roupinhas dele, do lookzinho dele e tudo mais. Então eu fiz o Insta. Eu demorei, eu sei que eu demorei um pouquinho, mas agora tá pronto. E assim, eu nunca usei o Insta, então é a minha primeira vez. Eu tô aprendendo ainda. Então se aparecer algumas coisas sem noção lá, aí vocês me desculpem porque eu ainda estou aprendendo a usar o Instagram. Mas recado dado. Então, gente, o vídeo de hoje eu vou falar sobre gravidez versus trabalho. Porque naquele último vídeo eu falei gravidez versus estudo e eu sei que tem muita gente que estuda no canal, mas também tem muita gente que não estuda, que já não estuda mais, tem gente que não estuda e assiste os vídeos, então não tem muito a ver. Como eu estudo e trabalho, eu posso falar dos dois lados também, né? Do estudo e do trabalho. Já falei do estudo, então o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as dificuldades que tem de se trabalhar grávida, desde o início da gravidez. Os estudos também, né? Os estudos eu falei mais de momento agora, com barriga enorme e tal. O trabalho eu vou falar uma coisa desde o início. Gente, o meu trabalho, como vocês sabem, eu já falei em outros vídeos, ele não é um trabalho que exige muito fisicamente. Eu sou professora de inglês, as minhas turmas não são muito grandes, não são turmas de 40, 50 alunos. Então, fisicamente, o meu trabalho não exige muito de mim, mas ele exige muito mentalmente. Porque assim, eu sempre falo pro meu marido que tem empregos, por exemplo, escritório. Você trabalha no escritório ou você tem algum outro trabalho, em algum momento do dia você pode simplesmente se desligar. Você simplesmente se desliga, fica lá sentado na frente do computador, pensando abobrinha, descansando o cérebro um pouco. Não necessariamente você vai estar 6, 7 horas trabalhando o seu cérebro o tempo todo. Entendeu? Então você pode desligar, pensar em outra coisa, esquecer onde você tá um pouquinho e tudo mais. Então isso acaba descansando, querendo ou não, acaba descansando o cérebro um pouco. Quando você é professora, essa é a dificuldade. Às vezes eu dou 6, 7 horas de aula seguidas e eu não tenho tempo pra parar e pensar em outra coisa e me desligar, porque os meus alunos precisam da minha atenção o tempo todo. O tempo todo eu tenho que estar explicando, ou perceber que o aluno está com uma dificuldade, e falar a dificuldade, fazer atividade, resolver atividade, corrigir atividade, fazer... Então assim, o tempo todo eu tenho que estar muito ligada mentalmente. Então por mais que eu não me canse muito fisicamente, quando eu chego em casa no final do dia, eu estou exausta. Porque não é aquele cansaço tanto físico, mas é um cansaço mais mental que cansa tudo. Porque o cansaço mental, ele cansa o corpo inteiro, né? Então assim, isso já é um ponto bem complicado do meu trabalho com a gravidez. Porque a gravidez, ela já te deixa naturalmente cansada. No início da gravidez, você fica com muito sono. Eu fiquei, né? Nem todo mundo fica, mas eu fiquei com muito sono mesmo. Então, pra eu ficar o tempo todo ligada, acordada, era muito difícil mesmo. Eu tinha que ficar o tempo todo me sacudindo, levantando, mexendo com os alunos pra eu poder ficar bem. E agora que eu já tô com essa barriga enorme, tudo enorme, eu fico muito cansada naturalmente. E aí eu ainda trabalhar 7 horas, 6, 7 horas seguidas, né? Também cansa mentalmente, aí eu fico um caco mesmo. No final do dia eu tô super exausta. Essa é a primeira dificuldade na gravidez de trabalhar, porque você não tem a mesma disposição que você tinha antes, entendeu? Claro, tem gente que tem sua disposição e tal, mas eu tô falando de mim. Eu não tenho a mesma disposição e a maioria das grávidas não tem a mesma disposição que tinha antes pra trabalhar. Então isso é um pouco complicado. Um segundo fator, e que é super importante, assim, que é uma das maiores dificuldades que tem, é a alimentação. Porque
quando você passa o dia inteiro fora trabalhando, você acaba não conseguindo se alimentar bem. Por mais que você leve frutinhas, por mais que você leve as suas marmitas, por mais que você leve aquilo, você acaba não comendo no horário certo, ou porque você tá com um trabalho e não tá podendo parar naquele momento pra comer, e aí passa a sua hora de comer, quando você vai comer já passou muito tempo, ou porque você não teve tempo de arrumar a marmitinha, ou você não tinha uma fruta fácil em casa pra você levar, aí você acaba comprando uma bobagem pra comer, você acaba comendo um salgado assado, ou frito, ou um salgadinho, não sei, refrigerante. Esse tipo de coisa que não faz bem comer todos os dias, nem durante a gravidez, nem fora da gravidez. Mas durante a gravidez é ainda mais complicado, porque você já está ganhando muito peso naturalmente e porque da saúde do seu bebê e a sua saúde também, né? Questão de pressão, questão de diabetes gestacional, todas as coisas que eu já falei aqui no canal. Então, esse problema da alimentação é um problema muito grande, muito presente para quem trabalha durante a gravidez. O meu caso é assim, eu trabalho várias horas seguidas, são várias aulas seguidas, uma depois da outra, então eu não tenho, às vezes, um minuto para parar e lanchar, entendeu? Então às vezes eu não tenho um minuto para parar e lanchar, eu tenho que esperar dar todas as minhas aulas para aí eu parar e comer alguma coisa. Os meus alunos são muito compreensivos, então às vezes eu preciso tomar um iogurte enquanto eu dou aula, alguma coisa do tipo. Ainda passa, mas eu não posso comer direito, fazer um lanche, fazer uma refeição boa enquanto eu tô dando aula, entendeu? Então às vezes eu preciso tomar um iogurte porque não tá dando mais, eu não posso ficar sem comer muito tempo, e aí eu acabo tomando um iogurte assim rapidinho entre uma fala e a outra. E eles são muito compreensivos e eu agradeço muito por isso, porque os meus alunos são muito bons, assim, eles são alunos ótimos pra mim. Tanto as crianças, quanto os adolescentes, quanto os adultos, eles são muito compreensivos. Um outro problema, dificuldade, ou nem problema não é uma palavra legal de se falar nesse caso, né? Mas uma outra dificuldade de se trabalhar durante a gravidez, o enjoo, né, gente? Porque no início da gravidez, como eu falei pra vocês, eu sofri muito. Eu sofria muito de enjoo, muito mesmo. Então, eu tava dando aula às vezes e eu tinha que sair correndo pra vomitar, porque senão eu ia vomitar em sala de aula. Imagina eu com uma sala cheia de crianças pequenas e vomitar no meio da sala de aula. Eu não posso fazer um tipo de coisa desse. O meu trabalho não me permite fazer isso, porque os meus alunos podem ficar nervosos, principalmente se for criança, eles podem ficar preocupados e aí vira um problema muito grande. Então isso não podia acontecer. No meu caso, eu deixava sempre uma lixeirinha do lado de fora da sala, assim, na porta, mas do lado de fora da parede. E se fosse o caso de não dar pra chegar no banheiro, ou não dá pra segurar, eu corria pro lado de fora, vomitava do lado de fora e depois tirava o lixo e voltava como se nada tivesse acontecido. Mas é muito complicado, imagina, que situação, né? Então assim, foi um momento difícil que eu passei, graças a Deus, os enjoos melhoraram, mas foi um problema que eu tive também com gravidez e trabalho, foi uma dificuldade que eu tive também. Eu acho que outra dificuldade que a gente tem em conciliar a gravidez e o trabalho também é a questão dos vários exames que nós temos que fazer e as várias consultas que nós temos que fazer no decorrer da gravidez. Então, no decorrer da gravidez, a gente vai fazer uma série de consultas e uma série de exames. Às vezes você fica dependendo de ter vaga no consultório naquele momento para você consultar, ou de ter vaga no laboratório para você fazer o exame, e aí acaba batendo o horário, né? Acaba coincidindo o horário junto com o seu trabalho. No mesmo horário que você tinha que estar trabalhando, é o único horário que tem para você ir no médico. Então, assim, isso é uma coisa bem complicada. Pela lei aqui no Brasil, nós não podemos ser demitidas por isso, de jeito nenhum, até porque durante a gravidez nós não podemos ser demitidas. Mas é um problema, porque quando você tem o seu trabalho, você tem responsabilidade com o seu trabalho, você não quer ficar faltando simplesmente. Principalmente, eu não gosto de faltar ao meu trabalho. Eu não me sinto bem, eu me sinto irresponsável quando eu falto ao meu trabalho. Então eu fico sempre rebolando, então eu fico sempre rebolando pra ver se eu consigo arrumar um horário ali entre uma aula e outra, às vezes que eu tenho um intervalo, ou no horário do almoço, que acaba prejudicando mais ainda a minha alimentação, ou eu tento arrumar algum outro professor pra me substituir no momento, porque os meus alunos, eles dependem do professor estar em sala de aula pra eles terem aula, e eles estão pagando por aqui pelo direito de ter aula.
Então eu tenho que ter responsabilidade. No meu trabalho eu tenho muita tranquilidade com isso, graças a Deus a minha chefe é muito compreensiva. Quando eu tenho que fazer uma consulta que eu não consigo arrumar um horário que eu não estou trabalhando, alguma coisa, eu converso com ela sempre faz de tudo pra arrumar outro professor pro momento, pra dar um jeito, ela sempre dá um jeito, ela nunca reclama ou briga comigo, coisas do tipo, graças a Deus. Mas é uma coisa minha, eu gosto de ter responsabilidade com o meu trabalho. Mas é claro, gente, que durante a gravidez o seu bebê vem em primeiro lugar. A saúde do seu bebê vem em primeiro lugar. Então se você tem que fazer aquele exame e só tem aquele horário, infelizmente você vai ter que deixar o seu trabalho um pouco em segundo plano. Entendeu? E isso é uma dificuldade que a gente encontra, é uma dificuldade que eu encontrei. Então eu tive que aprender a lidar até hoje, né? Eu fico tentando lidar com aquela coisa, uma hora aqui, outra hora ali. Sempre, até hoje eu tô conseguindo sempre dar um jeito, né? Espero que continue assim até eu parar, né? Pra ganhar neném e tudo mais. Assim, trabalhar enquanto grávida não é fácil. Porque o trabalho exige muito de você, qualquer trabalho. Tem trabalhos que exigem mais, tem trabalhos que exigem menos, tem trabalho que exigem mais fisicamente, tem trabalhos que exigem mais mentalmente, mas todo trabalho exige muito de você. Por mais que você faça o seu trabalho com amor, que é o meu caso, porque eu amo o meu trabalho, eu encontro dificuldades, você vai encontrar dificuldades. É uma luta que você tem que vencer todos os dias. Ir pro trabalho todos os dias, seja no início da gravidez, que você tá sofrendo com enjoo, tá sofrendo com mal-estar, tá sofrendo com isso, ou mais pro final da gravidez, que você tá sofrendo com dor de cabeça, com dor nas costas, com peso muito grande. Então, todos os dias vai ser uma luta. Quem não pode parar de trabalhar, porque tem muitas mulheres que ficam grávidas e tem a possibilidade de parar de trabalhar e não precisam trabalhar durante a gravidez e voltam só depois que os filhos já estão maiorzinhos. Ok, é ótimo, é muito bom, faz bem até pra saúde, eu acho, mas nem todo mundo tem condição. Aqui em casa, a gente simplesmente não tinha condição de eu parar de trabalhar. Eu não podia parar de trabalhar e eu acho que eu nem ia ficar feliz parando de trabalhar, porque eu gosto de trabalhar também. Então eu preciso trabalhar e eu trabalho muito. Então é uma luta que eu tenho que vencer todos os dias. Eu luto com prazer? Sim, mas eu não vou mentir pra vocês e dizer que é uma coisa fácil. E além de tudo, eu acho que a última dificuldade que eu tenho pra dividir nesse vídeo é o inchaço. Mais pro final da gravidez, você provavelmente vai começar a inchar. Então se você fica muitas horas em pé, você incha, se você fica muitas horas sentada, você incha. De qualquer jeito que você fizer, se você se esforçar muito, no final do dia você vai estar com os pés inchados, as pernas inchadas, as mãos inchadas, você vai estar toda inchada, sua cara vai estar desse tamanho. Então, essa também é uma grande dificuldade que a gente encontra no trabalho. No meu caso, eu tento trabalhar sentada o máximo, e quando eu tô sentindo que já tô exagerando muito, eu ficar sentada, eu começo a levantar e andar e tudo mais. Ou quando eu começo a sentir dor nas costas e na costela em todo lugar, eu levanto, dou uma voltinha na sala de aula e tudo. E tento, né, vou fazendo o que eu posso fazer. Eu não fiz esse vídeo pra desanimar ninguém, é porque a realidade é essa, gente, não é fácil. Eu acho que trabalhar e estar grávida é mais difícil do que estudar e estar grávida. É mais difícil, assim, na minha vida é. Mas uma dica que eu posso dar pra vocês é: você tem que seguir as suas necessidades. O seu corpo, ele vai ter necessidades diferentes das que ele tinha antes. Então eu acho que a dica que eu tenho pra dar é que você tem que seguir as suas necessidades. O seu corpo, ele vai começar a ter necessidades que ele não tinha antes. Você vai mudar a sua disposição, muda, tudo vai mudar. Então você tem necessidade de comer bem, você tem necessidade de se movimentar um pouco, mas também sentar, às vezes. Simplesmente você precisa sentar, você precisa descansar um pouco. Você tem que tentar seguir as suas necessidades no seu trabalho. Você tem que adaptar o seu trabalho à sua gravidez e não a sua gravidez ao seu trabalho. Porque a sua gravidez, a sua saúde, a saúde do seu bebê, ela tem que vir em primeiro lugar. Por mais que o trabalho seja importante, seja essencial, seja tudo, você precisa aproveitar qualquer facilidade que você tem no seu trabalho e usar mesmo. E você também tem que deixar bem claro
pro seu chefe e pras pessoas que trabalham com você que você tem as suas necessidades diferentes agora. Que não é mais a mesma coisa. Mas é impossível trabalhar, gente? Não. Nossa, não é mesmo. Eu trabalho todos os dias eu trabalho de manhã, eu trabalho à tarde, eu trabalho até no sábado de manhã e à tarde. E eu trabalho e faço o que eu tenho que fazer e eu gosto do meu trabalho. Então eu me sinto cansada no fim do dia, mas eu me sinto bem. Eu me sinto satisfeita comigo mesma de ter feito o que eu precisava fazer, entendeu? De ter conseguido cumprir minha missão. Então, não é impossível, é difícil, não vou mentir pra vocês, mas impossível não é. Se você gosta do seu trabalho, se você tem vontade, se você precisa trabalhar durante a gravidez, vai em frente, siga as suas necessidades. Essa dica eu acho que é uma coisa essencial, mas faz o que você tem que fazer, tá bom? Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu acho que ficou um pouquinho longo, só um pouquinho talvez, não sei, quem sabe você não aguente assistir até o final. Mas pra quem assistiu até o final, um beijinho, até o próximo vídeo, tchau, tchau!